Professor, retomando a questão de Estados Unidos e China, até você trouxe ali uma leitura interessante que Trump fala, né, igual a gente, no jargão mais popular aqui, late grosso para cachorros menores, nesse sentido, e você traz ali uma leitura importante sobre o respeito e até mesmo o quão importante é este acordo para os dois países, né, entre Estados Unidos e China, mas eu até vi uma análise que coloca-se muito que Trump poderia ali, de certa forma, estar agindo estrategicamente, voltar a intensificar a ofensiva dele contra a China, principalmente com um objetivo ali que é de diminuir a potência da China, como economicamente falando, né? Se essa retórica, se for uma retórica ali de Trump, for apenas um jogo político, até que ponto a China realmente tem ali um plano bem estruturado para esse sentido? Se nós olharmos na última vez que o Trump foi presidente, né, na primeira vez em que ele foi presidente, a relação comercial com a China, apesar de tudo, cresceu. Né? E a gente não pode esquecer, Paula, que esta separação entre as economias chinesa e americana é algo praticamente impossível de acontecer, porque você teria necessariamente de fazer com que as empresas americanas pudessem fazer os produtos iguais aos chineses no mesmo preço e na mesma qualidade, com a mesma competitividade. Ou seja, você precisa melhorar a infraestrutura, você precisa acertar a questão salarial, você precisa melhorar os investimentos, você precisa fazer muita coisa. E Trump sabe que ele não tem 4 anos para fazer isso. E o resultado é que se ele aumentar a tributação, se ele aumentar o imposto de importação sobre os produtos chineses, ele pode ter um impacto imediato porque não vai ter um similar no mercado nacional para fazer isso. E corre o risco grande de perder acesso ao mercado chinês. Então veja, ele pode querer impor determinadas coisas, mas as circunstâncias, de alguma forma, elas prevalecem, porque você precisaria fazer alguns ajustes que não haverá tempo suficiente para isso acontecer, e ele sabe de uma coisa também muito clara, e a gente não pode esquecer disso. Ele tem 2 anos, né, Paula? Porque daqui 2 anos ele tem eleição de meio de mandato. E o eleitor pode mudar isso muito rapidamente se houver um cansaço de Trump, como aconteceu na última vez. Esta presença constante de mídia de Trump, de alguma forma, também prejudicou a continuidade dele não a continuidade dele, mas prejudicou muito a efetividade dele como presidente no primeiro mandato que teve. Quer fazer uma, Felipe? Posso só concluir aqui? A gente só tem 3 minutinhos. Ô, professor, e como que você vê toda essa discussão envolvendo também ali entre Rússia e Ucrânia? A gente pode estar, de fato, ali perto de um acordo, de um cessar-fogo, ou você não enxerga dessa forma? Bem, o Zelensky aprendeu 2 coisas importantes nessa história toda. Uma, que querer fazer parte da OTAN nunca foi realidade. É interessante ver que eu escrevi bastante sobre isso, muita gente criticava na ocasião. Em segundo lugar, que o Ocidente não é confiável, justamente pelo fato de você esperar que determinada coisa vai acontecer, não vai acontecer, justamente porque a Ucrânia não é parte da OTAN. E Trump tem uma coisa interessante, viu, Paula, no sentido de pensar um pouco fora da caixa. Ele sabe que, da mesma maneira que o México jamais poderia assinar um acordo militar com a China ou com a Rússia, ele entende que a Ucrânia não pode fazer a mesma coisa. E que aquela guerra foi, de alguma forma, estimulada pelos Estados Unidos, porque inicialmente eles ganhavam bastante, né? Afinal, você tem registros, o Mitch McConnell dizendo isso. A Ucrânia está lutando contra um inimigo dos Estados Unidos. Nenhum sangue americano está sendo vertido no solo. E em terceiro lugar, e o que era mais importante, os ucranianos ajudaram no processo de dependência da Europa com relação ao petróleo e energia fornecida pelos Estados Unidos, quando eles destruíram aquele Nord Stream 2, no sentido de ter acesso ao petróleo e ao gás natural nos países europeus. Então, o fato é de que Trump ali negocia com impérios e os ucranianos vão ter de aceitar aquela solução, afinal não haverá outra possibilidade. E Zelensky perde com isso muito da sua legitimidade e aquele véu de herói internacional
Trump começa a desconstruir quando diz que Zelensky é responsável, e nisso nós já comentamos muito tempo atrás do problema enorme de corrupção que havia nessa guerra. Então você vê que a imagem do herói Zelensky vai sendo desconstruída paulatinamente pelo próprio governo dos Estados Unidos. Teria, um minuto, professor, teria a ver também com o fato das denúncias envolverem o filho de Biden anteriormente? Talvez Trump está querendo expor aí um pouco mais disso? Isso a gente sabe que o Trump nunca foi muito amigo do Zelensky, não é? Mas o Zelensky também tem um problema, né, Paulo? Não podemos esquecer. Ele tinha 20% de popularidade, não é? Então ele vinha num declínio muito grande. E você querer, tanto é que os russos nunca foram, e aqui é importante enfatizar, nunca foram contra a entrada dos ucranianos na União Europeia. A restrição era a OTAN. E aí o Zelensky vai e fica falando da OTAN, e uma hora o próprio Vladimir Putin falou, olha, este tipo de diálogo não vai funcionar mais.